Muito boa tarde, senhores deputados. Vamos então para a segunda parte da audição a requerimento do Grupo Parlamentar do Chega sobre o abate de sobreiros, junto de sobreiros, Quercos Suber, não é? Está aqui a Quercos connosco, junto à linha ferroviária do Voga, na freguesia de Massinhata do Voga, no concelho de Águeda. E sendo assim, a grelha, existe uma apresentação do requerimento por parte da senhora deputada Rita Matias, a Quercos, através do engenheiro Domingos Patacho, a quem dou as boas-vindas e agradeço a vinda aqui à Comissão, terá até 10 minutos para a intervenção inicial, se assim o entender. Depois, ronda de intervenções em que os grupos parlamentares têm 4 minutos e 3 minutos os deputados únicos e depois uma resposta global de 15 minutos. Senhora deputada Rita Matias, tem a palavra então para a apresentação deste requerimento nesta audição à Quercos, Associação Nacional de Conservação da Natureza. Tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimento naturalmente o Sr. Engenheiro que vem em representação aqui da Quercos, quem agradecemos não só a presença, como também o trabalho ativo que realizou no terreno, que nos permitiu também ter acesso a esta denúncia e, no fundo, realizarmos uma audição prévia à Infraestruturas de Portugal. Talvez tivesse sido mais útil fazermos as audições ao contrário e podermos ter ouvido aquilo que nos tinham a dizer, mas também vai-nos permitir depois na discussão futura darmos conta daquilo que ouvimos por parte, então, das Infraestruturas de Portugal e percebermos se coincide com aquilo que é a experiência da Quercos no terreno. Neste momento compete-me apenas apresentar o requerimento, é quase ingrato porque conhecerá melhor que nós próprios, mas dizer apenas que, tendo tomado conhecimento daquilo que foi o comunicado da Quercos a 27 de março, relativamente ao abate de mais de 300 sobreiros junto à linha ferroviária do Voga, apresentámos então este requerimento à Assembleia da República porque quisemos perceber se efetivamente este abate que está autorizado pelo ICNF se estava a respeitar de facto as árvores cintadas de branco conforme era requisito legal, se efetivamente o madeireiro já se encontrava no local a abater árvores ou não, se de facto respeitavam se respeitavam as avaliações que teriam feito. Percebemos, através da Quercos, que aparentemente não teria havido nenhuma avaliação, pelo menos escrita, e que não foi disponibilizado o esclarecimento à Quercos. Percebemos aqui na audição anterior que realmente esta avaliação terá ocorrido no âmbito das dinâmicas empresariais, mas não tanto num documento que possa ser traduzido e apresentado, e, portanto, temos apenas os dados da audição anterior para apresentar, e a nossa preocupação prendia-se precisamente com a falta de consideração, em primeiro lugar, para com os valores do ecossistema e para com a preservação do meio ambiente, depois também a falta de consideração por aquilo que é o papel dos sobreiros no combate à erosão e na mitigação da proliferação de acácias. Tarefa essa que nos foi dita pelas Infraestruturas de Portugal que não é feita por estas árvores. Aliás, supostamente estas árvores até atrapalham mais esta missão do que o contrário. Isto vem contradizer aquilo que a Quercos diz e, em jeito de conclusão, para não ultrapassar o meu tempo, pedia-nos então se nos podia expor o que é que está a acontecer no terreno e desde já rebater este primeiro argumento que nos foi lançado pela Infraestruturas de Portugal, de que de facto as árvores não são necessárias para o equilíbrio então dos taludes. Muito obrigada. Muito obrigado pelo cumprimento do tempo. Senhora deputada, dou então a palavra ao engenheiro Domingos Patacho, da Quercos, para uma intervenção até 10 minutos. Senhor engenheiro, tem a palavra. Muito obrigado. Vai ser menos porque eu preparei, mas não consegui imprimir e, portanto, vou ter que falar em termos de esclarecimento. A introdução que fez, no nosso entender, está correta, que a senhora deputada fez. Só em relação a esse comentário das Infraestruturas de Portugal, obviamente que as raízes das árvores, no geral, e dos sobreiros também, ajudam a estabilizar os solos, as terras, e, portanto, e lá é um sítio que se vê claramente isso, e há sítios até onde tinham sido cortados há mais anos sobreiros, em que tiveram que ser feito enroncamento em pedra com obras de engenharia civil, e isso vê-se no terreno. Nós, para ter um pouco mais de informação, antes de vir aqui também tentar ajudar a esclarecer os senhores deputados, também fomos ontem ao terreno. Tivemos reunido com as pessoas que fizeram alerta, as pessoas que defendem os sobreiros, com o senhor Presidente da Junta de Massinhata do Voga, que também defende os sobreiros e defende que uma poda dos sobreiros que estão ainda no terreno seria suficiente para compatibilizar o uso ferroviário com a manutenção destas áreas protegidas. No nosso entender, como disse, e bem, nós normalmente quando temos estes alertas,
A primeira via é solicitar ao ICNF se existe autorização ou não e quais é que são as condições dessa autorização. Infelizmente, muitas vezes o ICNF, apesar de ter os 10 dias do Código de Procedimento Administrativo, não nos responde ou não responde dentro do prazo e, portanto, não temos acesso aos documentos oficiais que, eventualmente, vocês terão pelas infraestruturas de Portugal. Sabemos que, na altura, falava-se em 300 sobreiros e o que foi autorizado foi cerca de 556, portanto, não é um número negligenciável. Obviamente que, no nosso entender, acho que também não há aqui fundamentalismos, se há árvores que estão a crescer ou tombadas para a linha ferroviária, obviamente tinham que ser cortadas com autorização, não é isso que está em causa. O que está em causa é que as que não estão a crescer para a linha, que estão mais afastadas e que estão junto das acácias, foram cortadas. E as acácias, com espécies invasoras que devem ser controladas, continuam lá. E os próprios sobreiros que foram cortados estão lá os ramos secos. Ou seja, em termos de risco de incêndio, é pior agora do que era há 2 meses atrás. Também não se percebe. Não sei se é para fazer alguma auditoria da Infraestruturas de Portugal, não se conhece. De qualquer das formas, em termos de enquadramento é este, ou seja, isto acontece porquê? Basicamente, em termos legais, tem três regulamentações, de qual depende. Primeiro, pede-se o abate dos sobreiros, porque é a única espécie que ocorre num local que é protegida, todas as outras não são, e, portanto, nem se pede, cortam-se quando o gestor da infraestrutura pretende. Depois tem a ver com uma legislação que é muito contestada por nós e eventualmente por alguns produtores florestais, que é aquela legislação da prevenção dos incêndios relacionada com as faixas de gestão de combustível, ou seja, no âmbito do sistema de gestão integrada dos fogos rurais para a prevenção dos incêndios, está previsto um regulamento a aprovar pelo ICNF que tem os critérios, que são as regras, qual é que é a vegetação que pode ficar e qual é que deve ser cortada. Basicamente, a legislação já vinha desde 2006 e diz que, no caso dos sobreiros e outras espécies de árvores, as copas têm de estar afastadas 4 metros umas das outras. Naquele caso, alguns estariam mais próximos, é verdade. Noutros casos, as árvores eram isoladas e, portanto, nem sequer se cumpria esse requisito legal para se pedir o abate dessas árvores pelo motivo que a Infraestruturas de Portugal fez no seu aviso, nós tivemos acesso, que é pela legislação de prevenção dos incêndios. Não estamos a falar de risco de queda de árvores sobre a infraestrutura. Eles podem invocar isso, mas isso tem que provar que, de facto, há esse risco e convém haver relatórios fitossanitários, relatórios técnicos a nível de análise de risco que comprovem, não é? Não pedir as árvores todas. E, portanto, o que acontece ali é o único sítio em Portugal que nós vimos as pessoas, a população, a fixar bandeiras nacionais nos sobreiros, árvores, algumas delas com mais de 100 a 200 anos, portanto, não é usual. E defendem-nos, curiosamente, apesar de ser uma árvore mais típica do sul do país, mais do Alentejo, é bonito ir lá e ver as bandeiras e as pessoas preocupadas ainda se vão cortar aqueles sobreiros ao pé das casas delas. No nosso entender, do que conhecemos, o que foi cortado, em princípio, já chegaria, portanto, as outras que estão no terreno poderiam ser poupadas, obviamente compatibilizando devidamente com a infraestrutura adjacente. De qualquer das formas, uma das questões que normalmente, de parte da administração, não é considerada é que o sobreiro, tal como a azinheira, para além de ser uma espécie protegida, é também símbolo nacional. Não é? E esse símbolo nacional foi designado para a Assembleia da República em 2011, publicado em 2012, e aparentemente é como se não fosse símbolo nacional em termos de autorizações de abate, porque vê-se a legislação regulamentar específica e não se vê que, de facto, deve haver uma cautela acrescida. E, nesse sentido, convém que, antes de se autorizar, veja bem se é mesmo preciso, não só pelo requerente ter pedido o abate dessas árvores, mas, de facto, o fundamento é mesmo muito pertinente. Pronto, basicamente era esta a primeira introdução. Estamos disponíveis para qualquer esclarecimento. Muito obrigado. Muito obrigado. Dou agora a palavra, então, ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, à Sra. Deputada Rosa Venâncio, que tem até 4 minutos, Sra. Deputada. Acho que não é preciso tanto. Cumprimento o Sr. Presidente e as senhoras e senhores deputados e, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, começo por saudar o Sr. Engenheiro Domingos Patacho, em representação da Direção Nacional de Conservação e Natureza e do Núcleo Regional de Aveiro e, em si, todas as pessoas que integram a vossa organização. Permitam-me que comece por destacar o trabalho que a Quercus tem vindo a desenvolver no nosso país pela defesa de múltiplas causas da conservação da natureza e do ambiente. Tendo presente o propósito desta audição, a requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Chega, que tem por base o vosso comunicado de denúncia de 27 de março de 2023,
Gostaria de começar por me referir ao vosso pedido de esclarecimento a quando das primeiras denúncias sobre a intenção de abate de sobreiros junto da linha do Voga à Direção Regional de Conservação da Natureza e das Florestas do Centro e ao ICNF e à empresa Infraestruturas de Portugal. Nessa resposta, e cito, não obstante o corte estar autorizado, o processo está em avaliação no sentido de encontrar forma que equilibre a segurança da exploração ferroviária com a preservação das árvores em causa. Pode-se assim concluir que o procedimento de pedido de abates de sobreiro, nos termos da legislação em vigor, que prevê o levantamento e caracterização do povoamento de sobreiros, bem como uma visita de campo com o Instituto de Conservação da Natureza para a verificação das árvores a abater, estavam ou foram cumpridos. De acordo com o Jornal Público de 30 de março de 2023, o ICNF reafirmou que o corte de sobreiros ao longo dos 16 km da linha ferroviária foi devidamente autorizado a 5 de maio de 2022, a pedido das Infraestruturas de Portugal, bem como referem-se ao fundamento para essa decisão na necessidade de garantir a segurança de circulação ferroviária e dos trabalhos que se encontravam a decorrer com vista à sua requalificação e para dar cumprimento à legislação de defesa da floresta contra incêndios. Perante as vossas preocupações, que alertam para o abate de sobreiros que não se encontram devidamente assinalados, conforme o requisito legal, assim como a vossa constatação, e cito mais uma vez, os sobreiros, na sua maioria, não representam perigo de queda, nem todos estão na faixa de gestão de combustível dos 10 metros, pois alguns estão na zona urbana ou agrícola. O ICNF, perante o confronto com as vossas preocupações, refere ao Jornal Público, garantindo que irá proceder de forma adequada à verificação da situação. Assim, gostaria de deixar algumas questões. O ICNF, tem conhecimento do ICNF já ter feito uma reavaliação da situação? Gostaria também de saber qual é a vossa fundamentação para afirmarem que alguns dos sobreiros já cortados, para além de saudáveis, não estavam a causar problemas à circulação dos comboios. E, por fim, gostaria de saber se a Quercus já conhece a avaliação efetuada pelas Infraestruturas de Portugal e se tem conhecimento da decisão e implementação de medidas de minimização e compensação definidas pelo ICNF. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado António Topa Gomes, do Grupo Parlamentar do PSD. Tem até 4 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Agradecer naturalmente o envolvimento, a dedicação e o tempo ao engenheiro Rui Patacho da Quercus e o trabalho realizado com a Quercus. Eu devo dizer que das duas audições conjuntas resulta em primeiro lugar uma contradição, porque para o Presidente das Infraestruturas de Portugal a razão para o abate de sobreiros é somente as questões de segurança e o risco de queda de navio. E não há nenhuma outra razão além dessa. Aliás, o Sr. Presidente das Infraestruturas de Portugal concordava até com o Sr. Engenheiro no sentido que a legislação associada à gestão de combustível deveria ser reponderada e, aparentemente, isso também é algo com o qual a Quercus concorda. E, portanto, um primeiro comentário que lhe pedi e que já de alguma forma foi feito é, ouvimos aqui duas entidades, independentemente do assunto em discussão, parece que começa a haver um certo consenso que a legislação sobre as faixas de gestão de combustível pode não ser a mais apropriada. Decorreram alguns anos sobre os grandes incêndios que até motivaram uma reavaliação da legislação, mas se calhar é o tempo de reavaliarmos verdadeiramente essa legislação. A outra questão que lhe pergunto é, digamos, tentando clarificar isto, quando falamos de zonas rurais e de zonas urbanas onde estão sobreiros, mas se de facto eles estiverem na proximidade da linha, independentemente de serem zonas urbanas, o risco de queda na linha e da segurança da linha existe. E, portanto, se de alguma forma podia clarificar isto, ou afirmar mais perentoriamente, enquanto que para o Presidente das Infraestruturas de Portugal o único problema é segurança ferroviária e risco de queda na linha, aliás, ele apresentou até números de, julgo de 600 e poucos eventos em 7 anos, entre 2015 e 2022, 3 ou 4 nos primeiros 3 meses deste ano,
Isso era um aspecto muito importante a ter. Já agora, não resisto a fazer um outro comentário, que é, naquela zona de Aveiro, o sobreiro não é a árvore típica, mas Aveiro é um distrito com um amor especial ao sobreiro, porque todo o sobreiro é quase transformado em Santa Maria da Feira e, portanto, eu sou de Santa Maria da Feira, não resisto a dizer isto, porque para Santa Maria da Feira o sobreiro é também a capital, há um amor ao sobreiro e, portanto, além de árvore nacional, eu diria, não é árvore concelhia, mas podia ser, e, portanto, toda aquela zona está também muito próxima de Santa Maria da Feira. A outra questão que é importante é, disse-nos o Sr. Presidente das Infraestruturas de Portugal, há aqui uns números que foram autorizado o abate de 1.200 árvores. Isso é o que está autorizado. Foram abatidos 300, mas há uma série de árvores que podem ser ponderadas. Portanto, o que eu perguntava ao Sr. Engenheiro é o que é que podemos ainda fazer para minimizar isto e, havendo aqui uma certa divergência de apreciação das causas e das razões, para encontrarmos uma solução que seja uma solução equilibrada. E, naturalmente, percebemos que o risco de segurança, o próprio risco de incêndio e a preservação do património ambiental e destas árvores é, para nós, muito importante. Portanto, na sua opinião, o que é que podia ser feito e, particularmente, que medidas é que o ICNF deveria tomar? A outra questão também que julgo que é importante para o futuro, porque estamos a falar de algo que, aparentemente, cumpriu todos os trâmites legais, aparentemente o ICNF foi avisado, autorizou, está tudo de acordo com a lei, mas o resultado final não é satisfatório para as populações, não é satisfatório para algumas associações, digamos, será para as infraestruturas de Portugal. Que medidas, que conjunto de recomendações é que se deveriam ser feitas, e nós, enquanto Assembleia da República, como órgão legislador, temos naturalmente especial obrigação nesta área, o que recomendaria ao Sr. Engenheiro para, no futuro, não voltarmos a cometer os mesmos erros? E eram estas as perguntas ou comentários que lhe pedia. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado António Topa Gomes. Dou a palavra à Sra. Deputada Rita Matias. Tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Saúde novamente o Sr. Engenheiro Domingos Patacho. Dizer que nos revemos, de facto, na ponderação de valores entre aquilo que é o interesse económico e também o interesse das infraestruturas que os portugueses necessitam também para as suas deslocações, reconhecendo também que a existência de meios alternativos ao carro também é um benefício para o ambiente e, portanto, acompanhamos a sua preocupação, mas também, não, por outro lado, não pode haver uma desconsideração por aquilo que é o interesse de conservação de algo que é património nacional, a nossa árvore nacional de Portugal, que também referiu, e também do contraciclo, que é abatermos árvores no momento em que sabemos que as árvores são fundamentais como sumidores de carbono e que falamos tantas vezes disto aqui nesta casa, mas depois agimos em contraciclo. Fazer aqui uma partilha daquilo que também foi o feedback que fomos recebendo, reforçando que uma vez mais teria sido talvez muito mais útil termos uma ordem inversa nas audições, mas dizer que de facto questionámos sobre quem é que teria autorizado este abate e quem é que estaria a realizar o abate. Não temos a informação de quem é que está a realizar, sabemos que é uma empresa subcontratada pelas infraestruturas de Portugal, foi autorizado pelo ICNF, no entanto gostava que reforçasse, o ICNF não respondeu àquilo que foram as questões da Quercus e da população. Acho que era importante deixar essa nota, sabemos que o ICNF se tem queixado de falta de meios, no entanto a sua missão é precisamente esta, de responder também aos anseios das populações e achamos pertinente se puder de facto fazer esta menção ou não. Tomámos nota de que a autorização de abates, e este dado é concreto, foi uma autorização de 1.264 árvores, das quais 300 seriam árvores adultas e o resto, portanto 964, seriam de porte pequeno. Tivemos a indicação, por parte das infraestruturas de Portugal, que o abate só estaria a ser realizado nas árvores identificadas, tendo sido dito que, eventualmente, se alguma árvore foi abatida não estando identificada com a tal cinta, foi eventualmente
pela tinta estar a desaparecer. Não sei se é viável ou não, estará no terreno e poderá responder melhor que eu. Depois perguntámos quantos abates foram realizados até agora e, não havendo uma precisão do valor, foi-nos indicado qualquer coisa como entre 404 a 407. O dado que nos deu agora foi de 556. Gostávamos de perceber com que base é que refere essa questão e porque, de facto, para nós é importante. Será aqui que se encontra, então, o problema? Abates que foram para além daquilo que era previsto. É fundamental percebermos este esclarecimento também, naquilo que é o nosso entender. Tivemos o esclarecimento também de que os sobreiros abatidos terão sido muito bem documentados e solicitados ao ICNF, mas uma vez mais não tivemos acesso a esse pedido e, portanto, acreditamos naturalmente na boa-fé e naquilo que nos foi declarado. Resta-nos também receber ainda os esclarecimentos do ICNF, que não pôde estar presente hoje e que nos vai fazer chegar um contributo escrito, uma vez que o próprio Chega também solicitou que, para agilizar, pudesse ser feito desta forma, o que nos permite também perceber se a Quercus tiver questões que queira ver esclarecidas com o ICNF, tem aqui também uma oportunidade de remeter a esta Câmara e de podermos enviar no futuro. Como também já aqui foi dito, as infraestruturas de Portugal asseguraram que a intervenção está a ser minimalista, apenas por critérios de segurança pela possibilidade de quedas. Mencionaram-nos também que a intervenção está a ser realizada em árvores isoladas, portanto não há um conjunto de árvores que esteja a ser abatido, o que retiraria a obrigação legal de haver medidas de mitigação. Ainda assim, parece-me também, a bem da Justiça, pertinente dizer que a Infraestruturas de Portugal comprometeu-se com medidas de mitigação e com, de facto, a plantação de sobreiros num valor superior a 30% daquilo que está a ser abatido. Acho que é uma demanda pertinente para a Quercus depois cobrar às Infraestruturas de Portugal, uma vez que também é o trabalho que realizam. E parece-me também pertinente, uma vez que, como lhe disse, um dos argumentos dados é que, de facto, os sobreiros até trazem desafios à estabilidade dos taludes, nomeadamente pela questão do vento e da chuva, podem trazer desequilíbrios pela pressão que é exercida no próprio sobreiro, que depois é exercida no solo, uma vez que a Quercus, que também dispõe de engenheiros e de pessoal técnico, pode ser pertinente, aqui também em jeito só de conselho, com toda a humildade também. E para terminar, faço, mesmo para concluir, que possa fazer chegar então, de facto, algum parecer técnico que de facto explique que aquilo que estamos a realizar não contribui em nada para a estabilidade dos taludes. Muito obrigada. Muito obrigado. Dou agora a palavra então à deputada Inês de Sousa Real do PAN, a quem cumprimento, para uma intervenção até 3 minutos, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço também à Quercus pela presença e também pelos esclarecimentos prestados e pelo trabalho que têm feito, nomeadamente de sensibilização nestas matérias. Nós, se por um lado compreendemos que a segurança é essencial, por outro lado, aquilo que é o património natural, e em particular uma mancha de 300 sobreiros, parece-nos que é um património relevante, que infelizmente sabemos também que não é exceção da zona do Voga o facto de estar aqui em causa, porque também existem e estão projetadas, até do ponto de vista das mercadorias e do transporte de mercadorias, a construção de ferrovia que vai pôr em causa até números muito superiores, em alguns locais até perto de 10 mil árvores no país. Isto a somar àquilo que tem sido o abate realizado para a instalação de várias centrais fotovoltaicas, assume uma dimensão preocupante, não apenas pelo facto de ser um símbolo do nosso país, o sobreiro, mas pela função ecológica que tem, pela relevância também económica que tem do ponto de vista regional, e nesse sentido parece-nos que, apesar da ferrovia, da importância que a ferrovia tem e que reconhecemos para a mobilidade com uma menor pegada carbónica e para combatermos as assimetrias regionais que persistem, a verdade é que, em nome deste progresso, em nome da manutenção das linhas, não podemos sistematicamente estar a deitar árvores abaixo que são absolutamente fundamentais para o ar que vivemos e para a captação de carbono. E, nesse sentido, parece-nos que, quer pelo lado das infraestruturas de Portugal, quer pelo lado das entidades que são competentes para a emissão de pareceres, deveria haver aqui uma análise mais cuidada e mais transparência na execução deste tipo de propostas e de intervenções. Importa perceber, mas das audições anteriores não ficou claro se as empresas contratadas estão ou não a efetuar aqui o abate de sobreiros que não tenham, em zonas que não tenham sido colocadas entraves à circulação, porque os dados que nos foram dados acabam por ser dados mais residuais, nomeadamente que se encontram fora da própria faixa de gestão de combustíveis e que não estavam marcados para abate. Também do ponto de vista da intervenção da sociedade civil e, em particular, das organizações não governamentais, se a Quercus foi chamada para também ter aqui uma maior intervenção nesta questão e para ser ouvida também
quer em relação às medidas de mitigação, quer em relação a alternativas, porque as medidas de mitigação não podem sistematicamente ser a solução para este tipo de abates e gostaríamos de perceber da perspectiva da Quercus o que é que efetivamente, que alternativas é que deveriam ser promovidas para evitar o abate destes sobreiros para potenciar a ferrovia. Daquilo que temos conhecimento, está também a ser ponderado o abate de 2 sobreiros centenários. Gostaríamos de saber se têm conhecimento, se foi avaliado ou não a possibilidade de transplante destes sobreiros e se estão ou não a colocar em risco a ferrovia, pois, para além destes 1.264 sobreiros que foram mencionados e que estão identificados, há estes 2 em particular que têm um valor também patrimonial e cultural que não deve ser, de alguma forma, desprezado. E, por fim, que tipo de diálogo é que está a ser levado a cabo em todo o país, sobretudo com esta questão da ferrovia, em particular na linha do Voga, naquela que é a intervenção e na preservação deste património, qual é que é a vossa perspectiva e que alternativas é que seriam possíveis para salvaguardarmos o património natural? Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Deputado Rui Tavares, do LIVRE. Até 3 minutos, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria agradecer a apresentação do representante da Quercus e, não repetindo perguntas que já foram feitas, no fundo, aquilo em que me queria focar tem a ver com algo que foi dito pela CP e que também faz parte da informação que o ICNF já tinha dado anteriormente, de que tinham minimizado tanto quanto possível os abates de sobreiros. Toda a gente aqui entende a necessidade de compatibilização, mas a questão que é preciso saber é se, em seu entender, esse abate foi mesmo minimizado. Se foi, no fundo, considerado de uma forma mais generalizada ou se foi visto árvore a árvore. E se tem em mente exemplos de casos em que essa minimização não tenha sido feita, optando pela poda em vez do abate. Por exemplo, foi-nos dito há pouco pela CP que a poda em muitos casos não é possível porque, apesar de tudo, a distância entre a ferrovia e a árvore cria ali um risco de incêndio, ou de queda, noutros casos também, mas, quer dizer, cada árvore aqui a salvar seria um valor em si, como já foi discutido antes. Nós sabemos como os sobreiros demoram bastante tempo até chegar a uma idade na qual possam ser cultivados, que possa ser extraída a cortiça, que alguns deles são centenários, e, portanto, antes de chegarmos a uma situação em que comecemos a pensar em medidas de compensação a serem tomadas, deveríamos evitar causar o dano e, portanto, no fundo, a pergunta é se acha que isso foi conseguido, se acha que houve uma avaliação dos indícios que tem, que houve uma avaliação, de facto, individualizada, espécime a espécime, de onde poderia ter sido evitado um abate ou não. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. E devolvo agora a palavra ao Engenheiro Domingos Patacho, da Quercus, para uma resposta global aos vários grupos parlamentares e aos deputados únicos, até 15 minutos, Sr. Engenheiro. Tem a palavra. Muito obrigado. Quando referi no início que tínhamos solicitado esclarecimentos ao ICNF, também solicitámos esclarecimentos à IP, que de facto acusou a recepção, disse que iam avaliar, mas depois não tivemos nenhum reporte, nenhum relatório, nenhuma conclusão a que tenham chegado. Eu se calhar ia começar pelo fim, se não se importarem, porque está mais fresco aqui pelo deputado. Sinta-se livre de organizar a sua resposta, como entender. Sim, se o abate foi minimizado, ou seja, em relação às árvores cintadas o que é? É pôr uma cinta branca para dizer que há uma intenção de abater e que depois requer ao ICNF o abate. Basicamente é o que isso quer dizer. O ICNF pode autorizar ou não, ou condicionar que só autoriza uma parte delas. De facto, eu vi árvores não cintadas que tinham sido cortadas. Pode acontecer, ao fim do ano ou dois, com a chuva e o sol, não se notar. Portanto, não vamos fazer grande questão com isso. Mas, de facto, numas nota-se muito bem e noutras não se nota. Portanto, também é um bocadinho estranho numas desaparecer e noutras estarem lá as marcas. Posto isto, o abate não estava a continuar, ou seja, de facto, quando, no final de março, quando tomámos posição e depois veio um bocadinho na imprensa, se calhar houve alguma cautela acrescida por parte da IP, no sentido de vamos reponderar. Provavelmente sim, porque aparentemente parou e há árvores que estão nas mesmas condições das anteriores que não foram cortadas. Portanto, isso é verdade. Em relação aos números, quando nós referimos os 300, era o número que se estimava, que constava de informação que existia, sem ser oficial, não é? Portanto, sabemos agora
que foram mais de 1.200 requeridas e que abateram mais de 400, não é? Aqui a questão seria relativamente simples, obviamente havendo bom senso, boa fé de todas as entidades, reponderar que era, dentro do que foi marcado, ver as árvores que estão a crescer para fora da linha, em que mesmo num caso de um vendaval nunca caía para cima da linha por uma questão da lei da gravidade, fazia sentido ponderar se essa árvore pode ficar. Bom, parece-me que isso seria uma avaliação séria. Nós não sabemos porque não temos informação, que a IP não nos respondeu o que é que está a fazer sobre o assunto, no ICNF. O próprio Presidente da Junta, que obviamente as juntas de freguesia devem ter pequenas, têm as suas limitações, também disse que poderia, dentro da freguesia de Massinhado do Voga, patrocinar a poda dos sobreiros para manter as árvores. Portanto, se a própria população local, se a junta de freguesia, se a junta no Conselho de Águeda tem essa intenção de tentar até assegurar uma competência, um financiamento que até de uma entidade gestora como a IP, não é? Portanto, acho que se calhar deve-se aproveitar essa disponibilidade da junta de freguesia também para tentar compatibilizar as questões. Sobre a questão que dizem, e vários senhores deputados referiram, que a IP, ou com as declarações do Sr. Presidente da IP, refere que é só por uma questão de segurança, eu não ponho isso em causa porque eu não as ouvi. O que nós tivemos acesso foi a um aviso da IP, em formato digital, não é? Assinado pelo diretor do Centro Operacional de Manutenção Norte da IP a 1 de março de 2023, e a argumentação legal é o Decreto-Lei 82/2021, de 13 de outubro, Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais. Isto é para a prevenção dos incêndios, não é para risco de queda de árvores sobre infraestruturas. Podem ter somado os dois motivos, mas que isto existe, um aviso em formato digital existe, nós temos e podemos disponibilizar, se a IP não vos disponibilizar. Portanto, é bom não misturar as coisas, é bom não confundir as entidades, as pessoas, não é? Porque senão acho que não deve ser evitado. Pronto, em relação às outras questões, a ver se tirei as notas de algumas. Pronto, como disse a deputada Rosa, assim, a reavaliação do ICNF faz sentido alguma reavaliação, uma vez que está parado em princípio o abate, não é? Também faz sentido que as árvores e os ramos que lá estão cortados secos sejam retirados rapidamente, porque senão ainda ardem mais facilmente do que os ramos verdes. Ora bem, do ICNF e do IPV é isto. No fundo, penso também estou a responder ao que a deputada Rosa também referiu. Sim, compatibilização, convencer estas duas entidades. Obviamente, se juntarem com as entidades públicas locais faz todo sentido. Se nos quiserem contactar, nós também podemos dar a opinião, mas no fundo acho que é mais ou menos consensual para quem quer defender o bom senso. Nas que puderem ser podadas, podem ser podadas. As que puderem ser mantidas, que estão mais afastadas ou tender para fora da linha, podem ser mantidas. As outras que tiverem a ser cortadas, toda a gente percebe que se tiver mesmo que ser, também não era esse a contestação maior. Pronto, também em relação aqui ao deputado António também, sim, o IP dizia só a segurança, mas não é? Portanto, a reavaliação deve estar a ser feita, acreditamos que sim, mas não conhecemos. A compatibilização sim, e o que disse também foi muito importante, que era a questão de como compatibilizar. Obviamente que as leis são feitas nesta casa, mas depois os regulamentos normalmente são feitos pelo Governo, não é? E o que se pode fazer foi publicado esse Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais, que entrou em vigor no dia 1 de janeiro do ano passado, 2022, e que deveria ter associado um regulamento para a gestão dos combustíveis. Esse regulamento é o que deve rever estes critérios desajustados. E quando referimos isso, referimos, por exemplo, um outro que a IP e grande parte dos municípios também incumprem, é que a vegetação nesta altura do ano tinha que ter menos de 20 centímetros. A vegetação, combustíveis finos, as ervas, menos de 20 centímetros. Ora bem, elas cortaram-se em março ou em abril, agora têm muito mais de 20 centímetros, não é? E, portanto, é muito fácil apanhar até entidades públicas em incumprimento. Isto não faz grande sentido. Há notícias até da GNR a multar entidades públicas. Quer dizer, pronto, isto tem que se resolver o assunto, tem que se gerir, obviamente, não é? E isso também, em grande parte, é importante que tenham esta noção em relação ao arvoredo da IP, nomeadamente nesta ferrovia, mas que acontece também muito na rodovia, até mais porque nós conhecemos mais casos de queixas e processos que acompanhamos, é que quando se estão, muitas vezes, dezenas de anos sem intervir nessas árvores, sem se gerir, sem as podar, sem desbastar, o que acontece é que quando tem que se intervir, os estragos são maiores, ou seja, as árvores já são maiores, os ramos já são maiores, o impacto visual e o paisagístico é maior, as pessoas quando passam nas estradas ou na ferrovia alertam as entidades
não é? E, portanto, se for gerido com calma, ao longo dos anos, claro que tem que ter orçamento para isso aí não vamos entrar nessa questão, mas, portanto, era muito mais simples e menos agressiva, menos forte as intervenções que as entidades gestoras das infraestruturas teriam que fazer. Não é? Por exemplo, só no Distrito de Santarém, ainda há poucos anos, haviam 2.600 árvores para cortar junto às rodovias. Parte delas tinha sido plantada pela antiga Junta Autónoma das Estradas, em meados do século em meados do século XX, árvores de grandes dimensões, e, portanto, na altura, a Junta Autónoma das Estradas promovia a plantação de árvores, neste momento promove-se a remoção delas. Nós percebemos que, em termos de risco, seja com os fenómenos extremos das alterações climáticas, tem que haver uma gestão mais rigorosa e uma avaliação dessas árvores. Mas o que se defende é isso mesmo, se de facto a árvore tem uma podridão, se a árvore está inclinada em risco, a IIP, com os seus técnicos, devem fazer relatórios de avaliação disso, está em risco, mas fundamente-se. O que nós vemos muitas vezes cortar as árvores, quase todas em determinadas faixas, que aparentemente o interesse parece ser da madeira, porque não é justificável outro, não é? E nós temos que ver que as árvores são património público. A IP é a entidade gestora. Pensa que é o dono, mas não é. A IP não é dono das árvores, até porque confronta com terrenos privados e a faixa não sendo pública em muitas das áreas. Portanto, tem que gerir nesses 10 metros, ou na sua faixa, não é? Mas as árvores não são suas. Portanto, são públicas, devem ser bem geridas. E para isso tem que ser fundamentado o abate. Pronto, neste caso dos sobreiros é protegido e IP requerem a administração. No caso das outras espécies não requerem e abatem-nas diretamente. Por isso, devia ser um bocadinho mais transparente haver informação sobre o fundamento do abate dessas árvores. Pronto, aqui, ora bem, a deputada Inês, a Rita Matias também disse assim que o IP queria plantar mais 30, mas é preferível ficar em 30% das árvores que crescem e que estão muito mais adaptadas ao terreno do que plantar umas que provavelmente no verão podem secar. Não é? E que podem ser abafadas pelas invasoras que lá estão, e, portanto, nesse sentido, a reponderação de árvores que possam manter-se é preferível à plantação. Sim, obviamente nós estamos disponíveis para colaborar ou tentar dar alguma posição ou um parecer sobre o assunto. Sobre o comentário da doutora Inês Sousa Real, que haviam sobreiros que não estavam marcados fora das faixas de gestão de combustível. A faixa tem 10 metros. Fora da faixa, o sobreiro continua protegido, também tem que ser cintado. Se não estava cintado, está mal, não cumpre, não é? E, portanto, aí não há desculpas que não tivessem cintados por estarem fora da faixa. Se for esse o argumento, não deveria ser. Pronto, as medidas de mitigação, foi isto que já falei. Sim, referiu em 2 sobreiros centenários, foi esses que eu tive ontem em Jafaf, que é na freguesia de Massinhata do Voga, são árvores de grandes dimensões, o que prova que, já agora, nós pensamos que o sobreiro é só do sul de Portugal. Não é, o sobreiro é de um país inteiro, até há nos 3 sobreiros. Claro que eles existem mais no Alentejo, porque foi gerido em grandes explorações para a cortiça, não é? Enquanto no centro do país, ao longo principalmente do último século, tendeu-se a gerir primeiro para o pinheiro bravo e depois para o eucalipto, e tudo o que eram outras espécies iam sendo cortadas. E, portanto, eles ficavam dominados, ou iam para lenha, ou para carvão, e, portanto, foram desaparecendo. Mas eles estão lá, e quando ardem, regeneram, sem ninguém os plantar, é porque havia lá algumas árvores, como estas que nós estamos a falar aqui da linha do Voga, que já lá estavam sem terem sido plantadas. Portanto, é uma espécie bastante bem adaptada a todo o país, obviamente, exceto nas zonas mais úmidas, ou de alta montanha, obviamente que não, mas até ao Minho, no distrito de Aveiro, de Santarém, Castelo Branco, são, de facto, árvores que estão muito bem adaptadas. E, portanto, não é preciso dizer expandir, não, pode-se adensar, podem-se plantar sobreiros mais no centro e norte do país, mas eles já lá estavam, é importante que fiquem com esta noção. E no cenário das alterações climáticas também faz todo sentido ter mais sobreiros, porque tem uma coisa muito boa, é que a cortiça é um elemento de defesa da árvore contra o fogo, porque não arde, não é? Quando se mantém a cortiça, portanto, a árvore é bastante resistente. E, portanto, em relação a outras espécies mais combustíveis, como o eucalipto, que tem aquela casca que muitas vezes arde e que até é projetada a distâncias e que causa problemas de insegurança, claro que o sobreiro é uma espécie que, apesar de demorar muito mais tempo a crescer, é, de facto, bastante mais resiliente. Não é? E, portanto, eu penso que respondi, no geral, às questões. Não sei se há mais alguma, mas penso que foi isto. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Engenheiro, e agradeço, então, pelos esclarecimentos prestados aos grupos parlamentares e aos deputados únicos. Agradeço à Quercus, agradeço também aos senhores deputados. Dou por finalizada aqui esta audição a requerimento do Grupo Parlamentar do Chega sobre o abate de sobreiros junto à linha ferroviária do Voga, na freguesia de Massinhata do Voga, no concelho de Águeda. E agora vamos interromper os trabalhos e vamos terminar a nossa reunião ordinária, uma vez que ainda temos pelo menos um ponto que precisa ser discutida e os outros assuntos.
Por isso, dou por terminada agora esta audição, agradecendo uma vez mais a presença e os esclarecimentos. Muito obrigado.